Encosta sua mão comigo e diga: viva o Senhor. Que bom. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Estamos por minutos para participar de um dos cultos mais essencial, como está dizendo muito hoje em dia, né? Coisas essenciais para a vida do cristão, que é este momento da ceia. Marcos capítulo 14, versículo 12. Todos encontraram? Leiamos a palavra de Deus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. Onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, preparai então ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, foi ele com seus 12, e enquanto estava sentado a comer, disse Jesus: em verdade eu vos digo, para tal homem não haver nascido. Ou partiu e deu-lhes, dizendo: comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graças, e todos beberam dele, e disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade eu vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até que chegue aquele dia, do qual beberemos novo no reino de Deus. E assim cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Viva! Se assenta e não deixe que nada roube a tua atenção neste momento. Uma cena maravilhosa, onde Jesus estabeleceu para a igreja, como eu antecipei, um dos momentos mais importantes da carreira, da vida, do estado da igreja enquanto ela está na terra. A Bíblia nos declara que Jesus estava indo para Jerusalém, parou antes de Jerusalém e pegou 2 dos seus discípulos, porque aqueles discípulos, os 12, eram homens preparados para qualquer eventualidade, e perceberam que a Páscoa já se fazia ali em Jerusalém, e eles não tinham moradia em Jerusalém. Então disseram: mestre, onde queres que vamos fazer o preparativo? Em outras palavras, nós não temos residência em Jerusalém, como fazer? E o Senhor naquele momento pegou 2 dos seus e disse: entrai em Jerusalém pela porta de Sião, um homem os encontrará, segui-o, e quando ele chegar ao portão de casa, diga para ele: o mestre diz. Parece um código. O mestre diz: onde está o lugar em que hei de preparar a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um local mobiliado, tudo pronto, preparai então ali. E assim foram. Entraram no alto, pela fortaleza de Sião, lugar onde há 1000 anos antes Davi havia chegado para conquistar Jerusalém, pela fortaleza, pela porta de Sião, e entrou para conquistar Jerusalém, onde estava a água ali, bem embaixo. Tinham que descer, bem embaixo, num local chamado Tanque de Siloé. Ali havia água, então eles foram em direção da água.
e encontrar um homem. Seria fácil encontrar um homem? Talvez sim, por diferenciar das mulheres, porque seria difícil na questão de entender como um homem estaria carregando água naquele momento, visto que era um trabalho quase exclusivo para as mulheres fazer. Não era vergonha um homem fazer, mas seria um motivo muito justo. E Jesus falou: vocês vão encontrar um homem, segue ele. Não vão encontrar dois, não há muitos homens carregando água ao mesmo tempo. Vocês vão encontrar um homem, segue ele e diga para ele: o mestre diz. Ao ouvir esta frase, ele vai entender. Isso nos leva a pensar que Jesus tinha discípulos secretos em Jerusalém, alguns que ele mantinha na fé todas as vezes que ele ia ao Monte das Oliveiras, todas as vezes que ele entrava em Jerusalém. Eram os seus discípulos que atendia pelo o mestre diz. Podemos ver isto em outra passagem, quando, certa feita no monte Betfagé, ele disse: entra aí na cidade, vai encontrar um jumentinho amarrado do lado de fora, vai lá, desamarra. Não seria um furto, mas vai lá e desamarra. Quando o dono aparecer, diga para ele: o mestre diz. E ele vai falar: pode levar. Seria uma frase entre eles. Mas Jesus ficou do lado de fora com os outros apóstolos. E passou um pouco, aqueles dois voltaram e falaram: mestre, já está tudo preparado. Encontramos o local, encontramos o homem, e o homem nos apresentou o salão pronto, preparado para isso. Para entender o que aconteceu ali naquela tarde, começo de tarde, nós temos que entender que um animal para sacrifício não se pega no mercado e já leva para o sacrifício. Tem alguns cuidados especiais, desde a observação, desde mantê-lo 3 dias para que ele limpe o seu intestino. Tem que lavar o animal, ele tem que ser macho, para aquela questão tem que ser macho, não pode ter mácula. Então isso tudo foi feito por aquele homem, que a Bíblia não diz quem, diz que era um que tinha uma moradia ali, e que preparou uma Páscoa para mais ou menos umas 15 pessoas, sendo que se ele buscava água, provavelmente ele era um viúvo, ou por alguma questão a mulher não podia descer ao poço. Então ele preparou uma Páscoa grande, porque ele foi avisado pelo próprio Deus antecipado. Como eu creio nisso? Porque não haveria como preparar um animal em cima da hora e colocar ali. Já estava pronta para uma quantidade de pessoas. E ele disse: pode mandar vir. Quantos são? 13. Comigo 14 provavelmente, mas ele preparou para umas 15 pessoas. Quando Deus quer fazer algo, mesmo que nós não antecipamos, o Senhor, Ele vai à sua frente. Muitas vezes você faz e fala: nossa, foi tão fácil, achei que era difícil. Não foi fácil, é porque o Senhor chegou há 3 dias antes. O Senhor já estava lá há 3 dias antes, preparando para você. Se você é um servo, se você toca no sagrado, se você já participou do corpo e do sangue, com toda certeza, quando é alguma coisa que foge das suas mãos, do seu conhecimento, ou que tem uma disputa muito grande e que provavelmente você perderá pelos seus méritos, então o Senhor vai à sua frente. Quando eu creio nisso, as coisas se tornam mais fáceis. Eu começo a entender porque eu venço algumas coisas, porque eu vou vencer, porque eu venci no passado algumas coisas que não era para mim, mas de repente tudo virou. O Senhor vai à tua frente, endireita o caminho para que você possa. Ele tira os espinhos para que você passe. Ele abre a estrada para te dar um norte. Ele sempre será a luz no seu caminho. Aqueles discípulos chegaram até Jesus. Jesus olhou para os discípulos e falou: vamos. E no início daquela noite, eles sentaram ao chão para comer a Páscoa, e a Páscoa estava perfeita. Eu quero colocar isto aqui, que a Páscoa estava perfeita,
porque estou falando de uma ordem que mais de 1844 anos antes já havia sido dada para Moisés, após atravessar o Mar Vermelho e sair com o povo rumo ao deserto. Eles prepararam a Páscoa, está registrado em Êxodo 12, 14, você vê ali, e o Senhor falou: fazei assim, e eles fizeram. Quando Jesus chegou ali e viu aquela Páscoa com todo cuidado ali, com tudo certinho, é claro que ele falou: já tem quase 2000 anos que meu pai ordenou que se fizesse assim, e ninguém ousou mudar a forma de se fazer. E passaram muitos sacerdotes famosos, e passaram sumos sacerdotes, e passaram juízes, e juízes famosos, juízas também, profetas, profetisas, reis vieram, reis famosos, vários homens de autoridade eclesiásticas também passaram durante esses quase 2000 anos. Ninguém ousou mudar o formato de se fazer e praticar uma Páscoa. Eles foram fiéis naquilo que Deus deu. Aí está um ponto de vitória do cristão. Não é argumentar, não é discutir, é obedecer. Uma ordem é dada unicamente para obedecer, e não para ficar medindo o braço, e não para ficar aplicando teologia, conhecimentos humanos, para tentar trazer a coisa para o seu terreno, para que seja mais fácil de você cumprir. Não, nada é difícil. O Senhor não nos dará nada que nós não possamos cumprir. Então Jesus chegou ali, sentou os 12 ao chão, e quando ele olhou detalhe por detalhes, era o mesmo de quase 2000 anos atrás. Que alegria, que alegria. Eu não posso dizer isso em todos os lugares onde se pratica a comunhão. Em muitos lugares, quando o Senhor chegar, Ele vai entrar e vai falar: que bandejas ótimas, feitas de material caro, banhada em ouro, que cálices com pecinhas de diamantes, que coisa linda, a mesa, a toalha, tudo. Mas quando ele for olhar o pão, ele vai falar: este pão não serve. Quando ele olhar o suco, ele vai falar: isso não serve, tem fermento. Então, certa feita, Jesus chegou em Jerusalém e derrubou as bancas dos campistas que estavam ali, e todo vendedor que estava com a banca, ele derrubou as bancas. Eu acredito que em muitas das nossas igrejas, nossas no sentido cristão, que Jesus chegar num momento como este, ele vai derrubar a mesa. Por quê? Homens passaram com muito menos significado como os do passado e já mudaram tudo. Alguém chegou e falou: não, eu sinto que pode fazer com vinho. Outros dizem: eu sinto que pode fazer com suco. Outros dizem: não, eu posso fazer com caldo de cana. Outros dizem: eu posso colocar mandioca, biscoito, pão de forma, pão de sal, qualquer coisa, não tem problema, porque depois que eu orar as coisas mudam. Isso é o homem de hoje. Mudaram a forma original de se praticar. Por isso, quando queremos trazer para a obediência, gera estranheza. Uai, pastor, mas é assim? Sim, é mais ou menos assim. Pelo menos estamos mais próximos do que se é verdadeiro do que não. Quantos entendem? Então, Jesus chegou ali, olhou detalhe por detalhe, começaram a comer o agrião, começaram a comer a salsa, começaram a comer as folhas que estavam ali. Quando Jesus tomou o pão, segurou o pão revela, sim ou não? Ele segurou o pão e falou: um de vocês há de me trair. E eles levaram um choque, olharam: quem? Tem mais? Um de vocês há de me trair. Acredito que Pedro falou: Senhor, por acaso sou eu? O outro falou: sou eu, aquela coisa do quadro de Leonardo da Vinci. Sou eu, Senhor. O Senhor falou: aquele que mete a mão comigo no prato. Eu imagino que ninguém queria levar a mão no prato para pegar, para não encontrar com a do Cristo, né? Lá no prato. Mas ele falou: aquele que mete a mão comigo, este há de me trair. E de repente Jesus pegou o pão, abençoou, partiu, deu para eles e disse: isto é o meu corpo. Isto é
Ele não diz vai ser, pode ser, se transformará. Ele falou, isto é o meu corpo que é partido por vós. Quando você lê no Evangelho de São João 6, 53 em diante, ele dizendo acerca do pão, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele continua dizendo, e qualquer um que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, este tal não tem parte comigo. Então ele diz em outro texto acerca da mesma coisa, quando olhamos aqui sentimos força, porque o segredo, na maioria das vezes, está no pão, está no suco que representa o teu sangue, porque estamos vivendo um momento ímpar para esta geração, o mundo todo. Estamos vivendo um dia após o outro muito bem contado, porque não sabemos daqui a minutos. Isso nos manda olhar um pouquinho para trás. Eu vou olhar para trás para quê? Para qual? Vou tocar minha vida pelo meu passado? Não, passado já diz, é passado, não serve. Eu vou viver aqui projetando o futuro, sim. Mas olhar para o passado, que eu quero dizer, são as vitórias que você já teve. Quantos obstáculos desde o seu nascimento até aqui você já teve? Quantos obstáculos você já venceu? Que muitos do lado de fora, ao olhar para você, dizia, agora é o fim, agora acabou, agora ela não tem mais solução, agora para ele tudo acabou, e você está aqui, e você está aqui. Então quando eu me diz olhar para trás um pouquinho, é só dar uma olhadinha e falar, quantos obstáculos eu já venci até chegar aqui. Será esse novo moderno que está aí, que vai me vencer? De maneira nenhuma, irmão, de maneira nenhuma. Quando eu falo da fortaleza de Sião e falo de Davi, Davi nasceu em Belém e tomou Jerusalém por Sião. Jesus nasceu em Belém e trouxe a força para a igreja, ali na fortaleza em Sião, porque foi ali que tudo começou, o lado espiritual. Há uns 15 dias antes, ele havia feito o estatuto da igreja, quando ele teve uma confirmação terrestre que ele era o Cristo. Claro que ele sabia desde o seu nascimento, ele sabia desde quando enviado do céu para o ventre de Maria, mas as pessoas não acreditavam, os próprios irmãos o renegavam, a família, os amigos, aqueles que eram de Nazaré não acreditavam nele. Mas quando quando ele olhou para os 12 apóstolos ali em Cesareia de Filipos, ele disse, o que diz vocês que eu sou? Naquele momento Pedro disse, tu és o Cristo. Ele teve uma confirmação só terrestre, afirmando que ele era o Cristo. Ele disse, então tenho que ir para Jerusalém, porque chegou a minha hora. E ele estava agora 15 dias depois em Sião, já o estatuto pronto, faltava o espiritual da igreja. Ele queria que a igreja fosse bem sucedida, ele queria que a igreja fosse um organismo, ele queria que a igreja fosse algo que incomodasse, que tocasse trombeta em Sião, como disse o profeta Joel. Ele queria que a igreja se projetasse nestes 2000 anos quase, como nós já temos, ou mais um pouquinho, como uma igreja vitoriosa, diferenciada, e que aquilo que os outros não podem fazer, a igreja pode. Davi pegou 5 pedras, usou uma, e as 4 ficou no alforje de pastor. A igreja tem as pedras, a igreja tem a solução. Aquilo que a política não pode, e na maioria das vezes não sabe, ficam como os baratas loucas, como as pessoas pisando em chapa quente que não sabem para onde correr. A política não tem solução para quase nada, nem para eles mesmos. Então, mas aí vão procurar na ciência. A ciência é ótima, tem muita, está crescendo muito, está desenvolvendo muito, mas ainda há situação obscura. O Senhor queria que a igreja tivesse a solução de todas as coisas. Eu digo para você, o segredo está no pão, o segredo está no suco, porque este é o corpo dele e este é o sangue dele. Eu quero pegar esta palavra e lembrar ali quando Jesus comunicou em Mateus mesmo. Ele chegou e mostrou para uma mulher uma situação em Mateus 15, 26.
Ele encontrou uma mulher que aparentemente humilde, vestindo humilde, num local bem simples, no Líbano, onde é Líbano hoje, bem na divisa ali. Ele encontrou uma mulher, e quando Jesus passou para o território já pertencente a eles, deu-lhe o direito de aproximar, e ela aproximou e disse: minha filha está tremendamente endemoniada. E Jesus olhou para ela, fez uma leitura e falou: não posso tirar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. O segredo da minha vitória, da sua vitória, está no pão que Jesus garantiu. Ele disse: eu não posso tirar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Quer dizer, você tem o direito de aproximar de mim por ser mulher, você tem o direito de aproximar de mim por ser dessa terra que eu estou pisando, mas eu não posso tirar o pão que é dos filhos. Sabe por quê? Os filhos estão sempre comigo, na chuva eles estão, no sol castigante eles estão, na madrugada fria eles estão comigo, no momento da aflição eles estão, no momento bom eles estão. Os filhos estão comigo a todo momento, e ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então todos que chegaram, foi o Pai que enviou. Você que está aqui, foi o Pai que enviou, com toda certeza, para que aceitasse o Senhor como Salvador e você se transformasse em igreja. Somos igreja viva. Então Jesus olhou para ela e falou: eu quero fazer algo para você, mas o pão não posso tirar não, o pão já é dos filhos. Irmã, o pão é seu. Irmãos, o pão é seu. O pão fala da maior vitória, do alimento mais antigo, daquilo que não pode faltar. Ele é uma baliza na vida de qualquer pessoa. Ele diz: o pão já é dos filhos, quer dizer, é da igreja. Mas a mulher olhou para ele, baixou a cabeça, viu as migalhas em volta da mesa e falou: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Sabe o que ela estava falando com o Senhor, baseado em Isaías capítulo 40 ao 46, fala que o Senhor sacudirá a terra e vai enrolar a terra como se fosse um tapete. Então quando Jesus falou o pão é dos filhos, e ela disse os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa, ela estaria falando: então é hora de sacudir a mesa, é hora de balançar, é hora de fazer tremer, é hora de trazer algo novo, porque sendo assim cai migalhas, e sendo assim nós alimentamos da migalha, já que o pão nós não podemos pegar. Iniciei hoje dizendo que o mundo está vivendo algo novo, ímpar, para esta geração como nunca viu antes. É o mundo todo. Eu posso até dizer que Jesus, ou Deus, pegou ali do lado da mesa e sacudiu a toalha da mesa. O pão já é garantido para nós. Para quê? Para que as migalhas caem, para que os cachorrinhos possam comer das migalhas que caem da mesa. Eu acredito que ele deu uma sacudida. Sabe o que é isso? Estamos correndo de algo que não conhecemos, estamos nos escondendo e nos trancando de algo invisível, e que na maioria das vezes temos que dar para ele um apelido, temos que dar um codinome, mas não sabemos na verdade do que se trata, só sabemos que é mortal, e isso não podemos negar. Mas vamos colocar o nome que nós quisermos na coisa, e estamos correndo. Eu volto com você, em nome do Senhor Jesus, em 1 Samuel 17:32, mais ou menos no 28, Davi deixa as ovelhas com Jessé, e Davi pega e vai para o local da batalha, e quando ele chega ali, ele deixa as coisas no lugar certo, e fala: onde é que está ele? E ele corre em direção do gigante. Pastor, ele correu do gigante, ele se trancou em Belém? Não. Em Hebron? Não. Ele correu em direção do... Onde está ele? Cadê ele? Sabe por quê? Uma propaganda mal feita
parou o maior exército do mundo, ou uma propaganda mal feita, uma propaganda fake, mas foi muito batida, muito falada, parou. É mais ou menos como nós vimos aí na grande mídia a nível mundial, que está potencializando. Pastor, mas mata, eu sei, a gripe mata, a tuberculose mata, o câncer mata, são muitas doenças que desde o começo do mundo vem exterminando parte da população. É mais uma que apareceu, mas não nos dá o direito de ficar escondido. Eu louvo a Deus para você que está aqui, que teve um ente querido, que partiu para o Senhor, que Deus não precisa de doença para levar ninguém, e muito menos de um vírus que não tem nome para levar ninguém. Aprove Deus salvar a alma para que essa pessoa estivesse com Ele, e você veio hoje participar aqui, por quê? Porque você entende que lá em 1 Samuel 17, 23, Davi falou: onde que está ele? Eu vou até ele. Ele rompeu a propaganda, porque a propaganda diz assim: morre um, eles falam morreu 50, e vai colocando terror, e vai tocando terror na população, e vai mantendo a população informada com aquilo que eles querem que nós sabemos, ou que outros ficam sabendo, porque eu não dou ouvido a isso. Na época de Davi foi a mesma coisa, e veio o gigante, e ele é forte, e nunca perdeu, e desde pequeno, o braço é grande, o braço é forte, e ele vence todos, e já venceu milhares, e já venceu, e já conquistou o reino. E essa propaganda começou a bater, e bateu incessantemente por 40 dias, 40 tarde, 40 noite, principalmente diante do exército de Israel. Uma propaganda mal feita, ou bem feita, mas era fake, parou o exército de Israel. Será que esta propaganda não está parando o mundo acerca de alguma coisa? Será que esta propaganda não está sendo cantada todos os dias para você, para roubar a sua força? Mas eu louvo a Deus que Davi chegou a Saul e disse, primeiramente ele falou assim: não desfaleça o vosso coração. Onde é que ele está? Eu vou na direção dele. Sempre tem um para chegar e trazer, e hoje esse um para nós é o Senhor Jesus Cristo, que veio e deixou a sua carne, deixou o seu sangue, pão garantido dos filhos. E aquele que tocar aqui, pastor, eu vou mexer hoje no sagrado, se prepare para tocar, porque você vai ter o mês todo com o Senhor andando e antecipando fatos na tua frente, o Senhor vindo na tua frente, resolvendo várias situações na tua frente, porque você tocou na carne, então você tem parte. Você tocou no sangue, então você tem parte. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Então Jesus naquele momento tomou o pão, abençoou, partiu. Em outras palavras, ele estaria dizendo assim: coma, você vai comer o meu corpo agora, e vai comer, e vai beber do meu sangue, e vai beber. Uma propaganda mal feita, ou uma propaganda bem feita, mas era mentirosa, parou o exército de Israel. Não deixe uma propaganda, um fake, uma notícia que pareça ruim, uma notícia fazer você não participar das coisas que são de Deus por causa do que você ouviu. Amém? Eu vou tomar hoje a frase que Jesus disse para a mulher Ciro-fenícia: o pão é dos filhos. Onde estão os filhos? Põe a tua mão com a minha. Pai querido, nós cremos primeiro que somos filhos, e como filhos somos igreja, e como igreja temos o pão garantido, porque o pão é dos filhos, e nós cremos nisso com todas as letras. E não será propaganda que vai tirar-nos da direção do Senhor. Eu sei que o Senhor está conosco e nos dará vitória em o nome santo de Jesus Cristo. Amém? Viva! Glória a Deus. Então nós vamos neste momento consagrar o pão através da oração com o pastor Enildo. Estenda a tua mão e faça um tabernáculo de cobertura aqui. Soberano e Altíssimo Deus, nós levantamos este pão, dando graças
e glorificando ao Senhor em nome do teu Filho. Enquanto os homens de Deus estarão fazendo chegar até você este pão, todos nós estaremos louvando, falando com o Senhor neste momento.